E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para continuarmos a nossa série sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a santidade de Deus. Esse, com certeza, é um dos atributos mais apaixonantes que nós encontramos no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é um atributo incomunicável, mas comunicável. Comunicável no fato de que Deus é santo e só Ele é santo e a sua santidade é impossível de ser compartilhado plenamente. Em outras palavras, eu e você nunca poderemos ser absolutamente santos como Ele é. Mas, por outro lado, estamos a cada dia tendo contato maior com a santidade de Deus em nossas vidas, trazida pelo Espírito Santo. Isso tem nos transformado dia a dia à medida que nós entregamos a esse convívio, a esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Eu costumo pensar que nós recebemos medidas da santidade de Deus nessa estação, para que conforme vamos caminhando com Jesus, vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. Antes, porém, de continuarmos o vídeo, eu queria pedir a você, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, vamos falar de Jesus por aqui. Se você puder, também ative o sininho para as notificações, deixe o seu comentário e com isso você vai me ajudar a estender essa mensagem para alcançar mais e mais pessoas. Isso posto, vamos ao vídeo. Quando falamos de santidade, muitos de nós pensamos sobre a ausência de pecado. Mas eu costumo dizer e pensar que, na verdade, santidade é muito mais do que apenas a ausência de pecado. Deus, de fato, nunca pecou, nunca falhou, nunca errou. Nele não há sombra de variação e não há mudança. Mas algo interessante para pensarmos é que antes mesmo do pecado entrar na existência humana, quando Lúcifer, quando a Bíblia nos mostra, se rebelou contra a autoridade de Deus, deixando o orgulho entrar em seu coração e bagunçar todas as coisas, ainda ali, antes de tudo isso acontecer, Deus já era santo. Então o conceito do pecado não passou a existir apenas no momento em que o pecado começou a influenciar a raça humana. Ou antes disso mesmo, como disse, influenciar Lúcifer, o anjo de luz. A ideia de santidade, o conceito de santidade está implícito em Deus, como alguém que é perfeito, que não precisa de nenhum tipo de mudança, que não precisa de nenhum tipo de desenvolvimento ou crescimento, como alguém que é plenamente saudável, plenamente satisfeito, enfim, santo. Então o conceito de santidade é um conceito muito mais amplo do que apenas alguém que não peca, mas é alguém que é perfeito. Algo ainda interessante que nós precisamos notar quando estudamos as Escrituras é que esse atributo da santidade de Deus é o único atributo em que nós encontramos uma ênfase enorme quando nós falamos dele com relação a Deus. Deixa eu te explicar de uma outra maneira. Nós encontramos em vários momentos nas Escrituras palavras sobre esse atributo de Deus se dirigindo a ele de uma maneira tripla, ou seja, santo, santo, santo. Encontramos isso quando vemos o ambiente celestial de adoração, anjos, serafins, arcanjos adorando o Senhor e declarando a sua santidade. De uma maneira enfática, por 3 vezes eles declaram santo, santo e santo. Em outro momento, em Isaías capítulo 6, nós encontramos também o profeta olhando para a glória de Deus, contemplando a sua beleza e ouvindo também naquele ambiente por 3 vezes, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Se por um lado nós vemos isso, em vários momentos nas Escrituras nós não encontramos outro tipo de atributo tão enfaticamente declarado como encontramos no atributo da santidade de Deus. Isso por si só já deveria causar em nós uma necessidade de refletirmos sobre isso. Por que essa ênfase tão grande sobre a santidade de Deus? Porque encontramos as Escrituras por 3 vezes em vários momentos essa declaração desse atributo de Deus. Não julgo ter as respostas para esta afirmação de uma maneira final, mas em meu entendimento, essa ênfase da santidade de Deus é uma demonstração de o quanto olharmos para a sua santidade e para quem Ele é na sua perfeição é tão importante para nos mantermos no lugar certo, com o nosso coração posicionado no lugar certo, com os nossos olhos cativos e fascinados por Ele. Enfim, contemplar a santidade de Deus é contemplar a perfeição, pureza, beleza, eternidade. É como se os seres celestiais, os anjos, os serafins, os arcanjos, os querubins, homens e anjos, quando olham para ele, a primeira palavra que salta aos nossos olhos, que pulam dos nossos corações, dizem respeito à sua santidade. Outro ponto importante sobre santidade seríamos pararmos e definirmos santidade de acordo com o seu original. A palavra santo no original hebraico é a palavra kadosh, ou kedosh, que significa separado, apartado,
Em outras traduções, separado para Deus. Em resumo, é algo separado, é algo absolutamente à parte, único. Essa separação fala de alguém incomum, alguém absolutamente separado e apartado de toda a realidade humana. Fala de pureza, excelência, fala de fato de tudo aquilo que Deus é. Deus é separado de toda a realidade, de tudo aquilo que nós podemos contemplar com os nossos olhos humanos. Deus, como diz a Escritura, é conhecido como o Altíssimo, o Elevado, aquele que está acima de tudo e de todos. Ele é incomum. Essa palavra kadosh que fala sobre separação mostra também a mim e você onde Deus deve ocupar lugar em nossa vida. Isto é, no lugar de separação, no lugar apartado, no lugar único, no lugar de destaque, onde somente Ele é digno de estar. O Salmo 96:9 nos traz uma declaração e uma ordem poderosa quando nós conectamos a adoração à santidade. Esse salmo diz que nós devemos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Existe um oceano de revelações e informações nessa pequena porção das Escrituras. A primeira delas existe beleza na santidade de Deus. Ele é belo. Olhar para a santidade de Deus é olhar para uma beleza eterna. Uma beleza incomum, excelente, muito acima de toda a beleza que nossos olhos veem nessa terra. Tudo que nós vemos de mais belo e fascinante nesse mundo não podem se comparar à beleza de Jesus, a beleza encontrada em sua santidade. É empolgante encontrarmos nas Escrituras amostras de quem Deus é, da sua face, da sua beleza. Encontro nas Escrituras textos como Deus se vestindo de luz, ou seja, a beleza, a pureza, a luz, a claridade, aquilo que espanta as trevas, aquilo que traz fascinação ao olhar do homem. Tudo isso deriva de Deus. Por isso a adoração tem tudo a ver com contemplação. Eu costumo dizer e pensar que é impossível aqueles que olham, que veem Jesus, não o adorá-lo. Portanto, existe um lugar correto para nós adorarmos ao Senhor. É na beleza da sua santidade. É num lugar de contemplação, fascinação, busca, anseio e desejo por Ele. Tudo isso a partir da sua santidade, porque Deus é santo, santo e santo. Sede santos porque eu sou santo. Veja, essa não é uma opção para cada um de nós. Essa é uma ordem do Deus santo. Muitos olham para esse texto e pensam assim, puxa, mas como assim eu vou ser santo como Deus é santo? Perceba que a Escritura está dizendo, sede santo porque eu sou santo. Como disse no início desse vídeo, a santidade absoluta só encontrada em Deus não é algo que vai ser encontrado em nós. A santidade absoluta está em Deus e nós estamos sendo tocados por essa santidade compartilhada através do seu Espírito que veio habitar em nós, penso que em forma de facetas, ou seja, a partir do momento em que nós vamos nos rendendo ao Senhor na nossa jornada, depois de termos sido nascidos de novo, sendo tocados no nosso espírito com pureza, com excelência do Senhor, com a sua santidade, esse toque de santidade no nosso espírito que nos tornou santos diante de Deus, o nosso espírito vai crescendo na medida do tempo que nós vamos olhando para Ele, nos rendendo ao Espírito Santo e ouvindo e seguindo em sua liderança, até nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. É o que as Escrituras dizem sobre a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas o ponto aqui, a ordem de sermos santos, porque Deus é santo, não é uma opção, mas é uma afirmação, uma ordem, algo que nós devemos buscar e ansiar, nos rendendo ao Senhor para que Ele produza em nós essa santidade, agora não apenas no nosso espírito, mas tocando a nossa alma e o nosso corpo. Vivemos um tempo em que esse atributo de Deus tem sido tão negligenciado. As pessoas usam um outro atributo de Deus, que é o amor, para justificar a sua ausência de uma vida santa. Dizendo, Deus me ama e Ele me ama como eu sou e Ele me aceita como eu sou. De fato, tudo isso é verdade. Deus nos ama e Ele nos aceita como nós somos. Mas Ele nos ama tanto e Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar, para que sim, progressivamente possamos crescer numa vida de santidade. Porque a partir desse lugar nós podemos mostrar a esse mundo o Deus santo que servimos. Ser santo porque Deus é santo não é uma opção, mas é um convite de amor e de capacitação do Espírito Santo em nós para a glória de Deus. Somos santos, estamos sendo santificados e seremos santos. Muitas pessoas acabam olhando para esses três termos bíblicos e ficam pensando, onde se encaixa tudo isso? Eu sou santo? Serei santo? Ou estou sendo santificado agora? Qual é a lógica de tudo isso? A verdade é que as três declarações são bíblicas e corretas. Existe algo chamado santificação inicial, quando a santidade de Deus, através do novo nascimento, por meio do Espírito Santo,
nos toca em nosso espírito. A partir daquele momento, nós nos tornamos santos diante de Deus por causa da obra remissora, total e absoluta de Cristo. Mas a partir daquele momento, a nossa alma vai começar um processo de santificação. Através do Espírito que foi transformado e tocado com a santidade de Deus, essa santidade agora vai começar a também inundar a nossa alma, à medida que nós nos entregamos para que essa transformação ocorra. É o que podemos chamar de santificação progressiva. Agora, isso não para também aí. Existe uma santificação total, ou final, que ocorrerá quando esse corpo, a nossa carne, for absolutamente transformada e igualzinho ao corpo glorificado de Cristo. É o que podemos chamar de santificação final, ou seja, no final dessa era, espírito, alma e corpo serão plenamente santos. E tudo isso tocado pela santidade de Deus por meio do seu Espírito que nos santifica. Inclusive, essa santificação ela deve ser progressiva, ela deve ser aperfeiçoada. Ou seja, aquilo que o Espírito Santo fez no nosso espírito, a vontade de Deus é que toque a nossa alma. No final dessa era, o nosso corpo também será tocado na ressurreição. Por que a santidade é tão importante para Deus? Como já falamos por aqui, o único atributo enfatizado nas Escrituras em diversos momentos por 3 vezes é a palavra santo. É o atributo da santidade de Deus. Isso por si só já mostra a importância desse atributo para o Senhor e principalmente para nós. Porque na verdade, quando nós olhamos a pureza, a santidade, a perfeição de Deus, nós vamos ser fascinados e transformados à imagem do Filho. E esse é o propósito número 1 de Deus para mim e para você. Tenho dito isso em muitos lugares, de várias maneiras, inclusive aqui na internet. O propósito número 1 de Deus, quando diz respeito a nós, é nos tornar parecidos com Jesus. Tudo porque Ele tem um plano de que eu e você vivamos com Ele na Nova Jerusalém que descerá naquele grande dia. Mas algo interessante ainda sobre isso é olharmos a raiz dessa palavra, inclusive em inglês. A palavra santo em inglês é a palavra holy, que vem da palavra anglo-saxônica halig, e cuja raiz dessas duas palavras é a palavra hal, que significa bom e saudável. Ou seja, a santidade fala de algo bom e saudável. Por isso que o intento de Deus em que eu e você sejamos santos é o seu intento de nos ver bem e saudáveis. Todos nós sabemos que quando o pecado entrou no mundo, ele não trouxe nada saudável. Ele trouxe problemas, ele trouxe maldição, ele trouxe doenças. O afastamento de Deus trouxe toda essa situação terrível para a humanidade. Então, quando nós vemos Deus falando para nós sermos santos, quando ele enfatiza a sua santidade, ele está dizendo a mim e a você: eu quero que vocês sejam saudáveis, eu quero que vocês tenham uma vida que vá tudo bem, segundo a minha ótica. Eu quero que vocês sejam como o meu filho Jesus, enquanto andou nessa terra, sendo um homem, vivendo de maneira saudável, tendo uma vida plena e boa, segundo aquilo que penso. Da mesma maneira, quando nós vemos as Escrituras falando sobre a ira de Deus, que trará juízo sobre todo o pecado da humanidade, daqueles que não receberam Jesus, aqueles que não se submeteram àquilo que Cristo fez nos substituindo. Também é uma ordem de Deus para trazer algo saudável e algo bom sobre a terra. Por isso que no final dessa era a Bíblia fala sobre novos céus e nova terra, ou seja, uma terra boa e saudável, plenamente restaurada pelo Filho de Deus que voltará a essa terra. É o propósito final de Deus, onde a sua santidade será vista por todos, porque ele habitará no meio daqueles que nessa estação escolheram viver uma vida de santidade. As Escrituras dizem sobre isso: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, sem santidade é impossível vermos o Senhor nessa estação e também na era vindoura. A verdade é que a ira de Deus é uma intolerância com tudo aquilo que degrada e destrói a criação, o homem, o ser humano, tudo que Deus fez. Por fim, pessoal, olharmos para os atributos de Deus é uma maneira poderosa de nós crescermos no conhecimento de Deus. Isso vai nos fazer cada dia mais apaixonados por Ele, transformados ao contemplar a sua beleza e nos levar a conhecer cada vez mais o Deus apaixonante e fascinante das Escrituras. Espero que de alguma maneira esse vídeo possa ter contribuído com o seu crescimento na sua relação pessoal com o Senhor, e que se de alguma maneira esse vídeo te abençoou, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, comente, ative o sininho para que você receba os próximos vídeos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.